Fala, Tilista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que tudo esteja ótimo aí com você. Mais um vídeo para o nosso canal. Muito feliz de estar aqui gravando para você mais uma vez. Satisfação total, Alex Sanches. E nesse vídeo aqui, cara, a gente vai falar de um assunto bem interessante e de verdade. O conteúdo dessa aula aqui tá simplesmente matador. Tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender muito, especialmente se você, já vive de música e tal e eventualmente tem problema com relação a essa questão, de cobrar tal, que é uma coisa que é bastante recorrente. Uma coisa, sei lá, da minha vivência talvez, eu percebo que as pessoas que trabalham muito com arte têm um certo, eu diria que enxergam um certo desafio em ganhar dinheiro, tá? E você precisa ganhar dinheiro, cara, não tem outro jeito, você precisa ganhar dinheiro para poder sobreviver, para, enfim, fazer as suas coisas, para realizar os seus sonhos, que nem sempre diz respeito a apenas tocar, Tocar é uma coisa que você vive ali todos os dias, goste ou não, caso você viva de música, mas acho que a única forma de você viver de música é de fato gostando. É uma coisa que exige bastante estudo, bastante dedicação, então eu vejo dessa maneira, tá? Mas cobrar e cobrar bem é importante, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, dessas duas principais formas, de se ganhar dinheiro com música, sendo violoncelista, no caso, através de aulas e cachês, beleza? Então isso aqui é bastante interessante pra gente. E já quero deixar um recado, tá? Se você está começando, ou mesmo se você já tem um nível ali para intermediário e tal, já é iniciado no capotaço, confere os links que eu disponibilizo aqui no canal, porque lá você vai encontrar os treinamentos que eu indico e os treinamentos que eu faço também, tá? Que são treinamentos do professor Mauro Lombardi Brucoli, tá? São treinamentos espetaculares, O Mauro, como todo mundo sabe, sou suspeito para falar, sou muito fã do cara, foi meu primeiro professor de violoncelo e hoje, assim, sem sombra de dúvida, o Mauro, sei lá, talvez os melhores, esteja entre os 5 melhores violoncelistas do Brasil. Na minha opinião, como eu disse, suspeito para falar, ele tá lá no topo, assim, é um cara que é excepcional, assim, toca absolutamente tudo do violoncelo, não tem limite para o que esse cara é capaz de fazer, de verdade, assim. E então eu recomendo profundamente os treinamentos dele, tenho certeza que você vai evoluir bastante, assim como eu também me sinto evoluindo através dos seus treinamentos. Enfim, são muitos alunos, tem uma série de depoimentos, que em breve o Mauro já falou que vai colocar no site também, então vai disponibilizar essas informações e tenho absoluta certeza que você vai ficar 100% satisfeito com o que você vai encontrar lá, beleza? É isso aí, bora então para a aula aqui para a tela do computador. Precificação para violoncelistas, aulas, cachês e carreira, Introdução, a valorização do músico. O desafio da precificação, Muitos violoncelistas têm dificuldade em cobrar pelo seu trabalho, seja por medo de perder o cliente ou por não saberem o valor de mercado. Isso aqui, como eu disse, é bastante comum, tá? Muitos estilistas tem esse medo, de cobrar e tal. O medo de cobrar, ele vem de uma coisa que nós chamamos de indignidade, Você não se sente digno daquilo. Muitas vezes fala, acho que não vale tudo isso. Mas vale, a grande verdade é que vale. E quando você muda essa chave na sua mente, lógico, nem sempre é uma coisa que você muda do dia pra noite, tá? Eu não acredito muito nisso, em chaves que mudam do dia pra noite. Você precisa apanhar um pouco algumas vezes até você enxergar que aquilo vale o que vale, tá? Mas é o tipo da coisa que se você já consegue ter essa mentalidade, é melhor pra você vai ganhar mais dinheiro. O valor da especialização. O violoncelo é um instrumento de nicho, isso aqui é muito importante. Quanto mais nichado, mais caro alguma coisa tem que ser, tá? Porque você tem o quê? Menos à disposição. O violoncelo definitivamente não é um instrumento tão abundante, em termos de players, de pessoas que tocam, do que, por exemplo, a guitarra, tá? É um instrumento que ele é menos abundante, ou seja, você encontra menos pessoas que tocam e menos ainda pessoas que tocam bem, Então, quer dizer, se você toca bem, cara, você já tá lá na frente, tá bom? Então, você tem que cobrar por isso, que é uma coisa realmente nichada. Se a pessoa quer um violoncelista, cara, você tem que fazer valer o seu valor, tá? Isso aqui é muito importante. E alto valor percebido. De fato, porque quem procura um violoncelo sabe que é um instrumento nichado, é uma coisa diferente, é uma coisa única. É uma experiência você, de fato, ver ali um violoncelista tocando. É de fato uma experiência, tá? É uma coisa muito, muito diferente de tudo o que as pessoas já viram. E algumas pessoas, sei lá, se derem a sorte, muitas vezes vão ver uma vez na vida um violoncelista ao vivo, sabe? É um negócio assim, nesse nível, tá? Tem muitas cidades do interior do Brasil e tudo mais que, sei lá, talvez nunca ninguém tenha tocado as suítes de bar lá, por exemplo. Talvez não tenha nenhum violoncelista. Olha só o quão rico isso é, beleza? Sua precificação deve refletir não apenas o tempo de execução, mas os anos de estudo, o custo do instrumento e a exclusividade do serviço. Sim, tem que ser assim. O objetivo então da aula é fornecer uma base sólida para precificar aulas e cachês segmentada por níveis de experiência, para que você possa contribuir, possa construir sua carreira sustentável.
tá? Então vamos lá, critérios de precificação. O que levar em conta, né? Antes de definir um valor, é preciso considerar os custos invisíveis. E quais são esses custos? Custo do instrumento e manutenção, sim, você precisa calcular isso de alguma forma, tá? Talvez até se você tiver interesse, a gente pode ver uma forma de viabilizar isso aqui numa planilha e eventualmente colocar para vocês baixarem, tá? Mas aí eu preciso que vocês comentem, né? Comenta bastante aí, pô, dá essa moral, comenta qualquer coisa. Eu pego o teclado assim, ó, digita qualquer coisa, tá bom? Valeu. Custo do instrumento e manutenção, né? Então, seguro, cordas que são caras, breu, crina do arco e revisões do luthier, por exemplo, tá bom? Tempo de preparação, estudo do repertório, planejamento de aulas e deslocamento. Isso aqui também precisa contar na sua conta, porque senão você vai ter prejuízo, tá? Formação acadêmica, muito importante também, tá bom? Então, quais são os cursos, né, que você já fez, se você é graduado ou não, se você tem uma formação superior, né, mestrado, masterclass, etc. Porque chega uma hora que pequenos cachês vão deixar de compensar. Entendeu? Isso aqui é muito importante, né? Obviamente você precisa ter uma inteligência financeira para que isso funcione para você, né? Ou seja, você não pode entrar na pendura, ficar no vermelho. Porque se você ficar no vermelho, naturalmente você vai precisar abraçar qualquer coisa que aparecer. E aí que está o grande problema, tá? É a mesma história, né, que o pessoal comenta sempre sobre compra de terreno, né? Que as pessoas vão, então que é melhor você comprar o terreno de alguém que está endividado, porque você consegue oferecer ali um valor interessante à vista e eventualmente fechar o negócio, né? Bater o martelo. Beleza? Então, assim, é importante essa inteligência financeira, sendo músico, assim como, enfim, trabalhando em qualquer área, tá bom? Isso aqui é muito importante. Localização, custo de vida e a demanda na sua região influenciam diretamente no preço, tá? Então, isso aqui também vai influenciar diretamente nessa relação, né, do seu custo, ok? Vamos lá, então. Precificação de aulas particulares, né? Hora aula. Os valores abaixo são médias de mercado no Brasil, tá bom? De 2024 a 2025 e podem variar conforme a cidade, né? Então é uma coisa muito importante, né, que nós saibamos disso, que de fato sempre vai haver essa diferença, tá? Mas aqui em São Paulo, né, até buscando através de algumas fontes online e etc, né, que eu menciono aqui no final dessa aula, né, como as fontes as quais eu tirei essas informações aqui, nós conseguimos ter uma ideia desses valores, beleza? Então vamos lá, nível do professor, iniciante ou estudante. Então um professor que está começando ali, que tem, sei lá, seus 2, 3 anos de violoncelo, poxa, eu acredito que você já seja capaz de, né, compartilhar os seus ensinamentos, a base ali que você já conhece, né, com outras pessoas, né? E talvez não necessariamente alguém já precisa começar com um violoncelista que tem nível de solista, por exemplo. Seria melhor? Seria melhor, sem sombra de dúvidas, tá? Chances são de que eventualmente você evoluiria mais rápido assim, tá? Chances são, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas em tese, aquela pessoa já passou por muita coisa. Só que não é assim na realidade que acontece. Na realidade, você vai ter um professor desse nível quando você já está um pouco mais adiantado na sua vida como violoncelista, né? Até porque, assim, é difícil ter saco para pegar um iniciante se você tem esse nível monstruoso, assim, sabe? Tanto é que os grandes solistas do mundo, eles nem dão aulas, né? Eles dão masterclasses e basicamente isso. Existem excelentes professores, especialmente nas universidades norte-americanas, né? Que eles dão aula, mas assim, eles já te pegam pronto. A sua base está construída. Ninguém tá lá para corrigir o seu arco, sabe assim, tipo, os detalhes. Não, ó, você tem que tocar uma peça, e geralmente é uma peça complexa, para você conseguir entrar, para que você consiga ser um bolsista e tal. Beleza, você tem nível, você vai entrar. E aí você vai estudar, e aquele professor vai lapidá-lo como um diamante. É assim que funciona. Você não vai entrar lá para que alguém descubra se você tem o interesse pela música, se você estuda. Não, você já entra conhecendo qual que é o processo de estudar violoncelo. Amigão, é bunda na cadeira e estudando constantemente. Basicamente assim, beleza? Então, inicialmente, a chance são de que você, se você vai começar, né, a dar aula de violoncelo e tal, e você tem lá seus 2, 3 anos, cara, você já pode dar aula tranquilamente, entendeu? Para ensinar aquilo que você sabe de base. E não tenha esse compromisso do tipo, não, eu tenho que ensinar, não sei o que, a terceira suíte de Bach. Cara, se você nem estudou, tem um compromisso em repassar aquilo que você já sabe e sabe bem, tá bom? Existem certas coisas que eu sei hoje, tendo o meu nível, que eu sei que elas são corretas, entendeu? E eu posso, sei lá, conversar com qualquer pessoa, com qualquer outro violoncelista sobre isso, porque eu sei que são coisas corretas. Talvez eu não entenda todas as formas de aplicação daquilo, aí é uma coisa diferente. E de fato, tem coisas, sei lá, que violoncelistas com grandes vivências, né, com 30, 40, 50 anos de carreira, vão enxergar aquilo de uma forma muito mais macro do que a minha parcela de visão. Mas eu sei que existe uma base naquilo ali, então eu consigo passar aquilo para outras pessoas caso eu queira, beleza? Então vamos lá. Então se você é um professor iniciante, estudante e tal, perfil, né? Estudante de graduação ou músico com pouca experiência didática, né? Então de graduação aqui, a gente colocou nesse exemplo, né?
Mas, em geral, se você vai fazer uma faculdade de música no Brasil e você já é um violoncelista, você não vai entrar do nada para aprender e se formar como um violoncelista, né? Não. Você já conhece de música, já estudou violoncelo e muito provavelmente você teve que tocar alguma coisa para poder entrar, tá? Então, assim, graduação, por exemplo, você está no conservatório, você está no terceiro ano, no segundo ano de um conservatório, pô, você já consegue ali, né, tendo seus 15, 16, enfim, isso eu tô falando assim, como idade mínima ali, já começar a dar aula. E tem gente que começa a dar mais cedo, com 12, 13 anos já tá dando aula, tá bom? Então, não existe uma limitação para isso, até porque maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com forma de pensamento, tá? Valor sugerido de hora-aula, né, de 60 a 90 reais, tá? É um valor sugerido. Vão ter estudantes, né, dentro dessas condições que vão conseguir cobrar, sei lá, 120 aula, 150 aula. Não é exatamente uma coisa comum, tá bom? Mas para começar, eu acho que é um valor assim bastante factível, beleza? Então você deu 10 aulas, sei lá, por mês, né? Isso aqui é muito importante, né? Que seja cobrada por aula. Você deu 10 aulas por mês, você faturou ali, pegando esse mínimo ali de 60 reais, 600 reais, beleza? Então já começa a ficar uma coisa interessante, pagar uma conta ou outra, tal, já se torna um pouco mais atrativo, tá? E até mesmo se você tem, sei lá, o violoncelo como um hobby, isso aqui pode ser uma renda extra para você. Se você der 10 aulas de 90 reais por mês, seja um adulto, etc., são 900 reais a mais na sua conta, né? Para que você consiga pagar suas contas, continuar estudando e tudo mais, investindo em música, tá? O que eu não recomendo de forma alguma, jamais trabalhe de graça. Jamais, assim, sob nenhuma hipótese. Não trabalhe de graça. Não vá, sabe assim, não, deixa eu dar uma aula aqui gratuita, não sei o que. O que você pode fazer como estratégia é dar uma aula grátis para ver se há aderência à sua persona como professor, né? Para ver se o aluno tem aderência, né, à sua persona e para ver também se você está disposto a pegar aquele aluno para ensinar. Porque existem alunos problemas, tá? Alunos que não estudam e que depois vão sair falando mal de você muitas vezes, tá? Isso também acontece, beleza? Eu dei muitos anos de aula como violonista, né? Eu toco violão também e tal, então eu dei aula de violão durante muitos e muitos anos, assim. E, infelizmente, essa é a realidade, né? Especialmente aqui no Brasil, você tem muitos alunos nesse perfil, né? Graças a Deus, nunca nenhum saiu falando mal de mim, pelo menos até que eu soubesse tal, e tudo mais, mas eu era bastante exigente, cobrava bastante, né, dos meus alunos ali para poder estudar e me apresentar as coisas, né, que eram necessárias para que ele pudesse ver progresso na música que ele tinha interesse em tocar e etc. Mas já vi casos assim, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Nível intermediário, né? Formado aqui já, né? Então, professor, por exemplo, né, que tem um bacharel com alguns anos de experiência e bons resultados com alunos. Isso aqui é muito importante, tá? O seu track record, né, como a gente chama em inglês, né? Tipo assim, que é você vivenciar, poxa, se você já tem alunos, peça depoimentos desses alunos, cara. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Para que você tenha um portfólio montado sobre o que os outros alunos dizem sobre você como professor. Então, isso aqui vai te ajudar bastante, cara, né? É a história que nós comentamos sobre a pizzaria vazia e a pizzaria cheia, né? Você tem duas pizzarias, uma vazia e uma cheia. Qual que você pensa em ir? Muito provavelmente na que tá cheia, né? Porque se tem mais pessoas lá, em tese ela tende a ser melhor. Na maior parte das vezes não é assim. Na maior parte das vezes não é assim. Inclusive, existe uma tese, né, defendida por acho que é o Taleb, alguma coisa assim, um escritor indiano, se não me engano, tá? Talvez esteja bem enganado, mas eu já li um livro dele e também não me recordo agora qual que é, talvez eu coloque aí na tela alguma coisa assim, mas ele comenta, né, que quando você vai fazer esse tipo de pesquisa, né, você tem um médico, por exemplo, tá? Muito bonitinho ali, sabe? Todo refinado e etc. E você tem um médico que tá sujo, tá na correria e tal. E qual você contrataria para fazer a sua cirurgia, né? Ele defende a tese de que, no caso dele, sabendo o que ele sabe, ele contrataria muito provavelmente o médico que tá naquela correria suja e tal, que tá doido e que muito provavelmente não se vende nesse sentido, tá? Porque, em tese, aquele profissional tende a ser melhor do que o outro, porque o outro faz muito marketing e em tese se dedica menos e conhece menos sobre o seu campo de ação. Então é bem interessante, tá bom? Eu recomendo sempre que você tenha esses depoimentos, porque eles podem te ajudar, tá bom? Podem ser um diferencial se você está disputando com outros professores, tá? Mas nem sempre isso aqui é o que acontece. Existem professores excelentes na internet que não, assim, que quase ninguém conhece, mas que você reconhece os frutos pelos seus alunos. Então isso aqui é bem bacana também. Então nesse caso aqui, né, o preço sugerido está aqui de 100 a 180 reais a hora aula, tá? Mas a gente já pode subir um pouco mais aqui, tá bom? O valor ali eu colocaria de 100 a mais ou menos 250, 280 reais a hora aula, tá bom? Nossa, mas como aprender violoncelo é caro? É caro. É um instrumento de nicho, não é uma coisa que você encontra em todos os lugares, tá bom? É de fato caro. É um instrumento caro e assim, aprender com bons profissionais custa caro.
Essa é uma das coisas assim que brasileiro geralmente pensa muito nisso. Ah, meu Deus, não, eu vou no mais barato. Então tá bom, vai no mais barato. Assim, o problema é que é o seguinte, quanto custa para você em termos de tempo e de resolução de problema dentro daquilo que você quer aprender, ir no mais barato? Essa é a conta que você tem que fazer. Então por isso que você tem que cobrar e cobrar o valor que é o correto, tá bom? Assim, minimamente aqui, se você é um intermediário, no mínimo eu colocaria assim R$150. No mínimo. Se você tem um nível intermediário, assim, sabe, já tá, sei lá, por exemplo, vou colocar aqui uma coisa da minha cabeça, tá? Mas mais ou menos, sei lá, já tá indo pra quarta suíte de bar, alguma coisa assim, cara, aí a coisa já começa a mudar de figura, beleza? Você já tá num nível mais interessante, já fez pelo menos uns 2 concertos, 3 concertos talvez, assim, sabe? Então, pô, aqui já é um nível um pouco mais interessante, beleza? Avançado especialista, né? Mestre, doutor, músico de grandes orquestras ou professor renomado, tá? Aqui de 200 a 500 mais, assim, sabe? Tranquilamente, né? Hoje, bons professores no mercado, cara, cobram R$700 a aula, muitas vezes, né? A aula de violoncelo, tô falando da aula, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa nichada, é um instrumento clássico. Poxa, esse troço existe, sei lá, tipo, 400 anos, assim, sabe? Assim, é um negócio que é histórico, é bonito. Qualquer pessoa que vê um violoncelista tocando assim, fala, caramba, tipo, existe alma nisso, assim, sabe? Existe uma coisa que você não consegue explicar. A combinação de sons, a performance, assim, sabe? Tipo, o som que o instrumento produz. Assim, é um negócio que então, você tem que cobrar, entendeu? E nesse caso, né, aqui a gente fala sobre, tipo, mestre, doutor, tal, e etc, mas não é nem o caso. Se você é um professor que tem graduação, mas tem nível, porque essas coisas são títulos, né? Então, se você é graduado, se você tem bacharelado, se você é mestre, doutor, etc, são títulos. Eu conheço músicos, assim, músicos da minha época, né, que eu estudava no conservatório, etc, que hoje possuem o nível de mestre mesmo, né, que fizeram mestrado tal, e tudo mais. Mas se você vai comparar onde eles estão tocando, talvez alguns deles em orquestras fantásticas, outros nem tanto, mas assim, o fato é que músicas são horas de voo, tá? E o que eu quero dizer com isso? É que o título ele vai importar se você for exercer uma carreira mais administrativa dentro da música, digamos assim, sabe? Tipo, mais didática, você vai trabalhar, você quer prestar um concurso, e existem aos montes também por aí, você quer fazer alguma coisa assim mais institucional, mas se você quiser tocar, de fato, viver tocando em orquestras e nas melhores orquestras, cara, isso aqui não significa absolutamente nada, né? Até onde eu sei, por exemplo, o Cláudio Cruz, que foi espala da USESP durante muitos anos, cara, tinha até sexta série. Aí vai ver quanto que custa uma aula do cara hoje. É uma fortuna, talvez, sei lá, tipo R$1.000, até porque existem mais violinistas do que violoncelistas, ou seja, a concorrência, a demanda maior, né? Oferta e demanda. Então, cara, tipo, vai falar o quê? Tipo, ah, não, ele não tem nível, ele não é mestre, doutor. O cara sabe tocar, ponto final, é isso que importa, entendeu? Então, essa é a grande sacada, beleza? Dica prática, né? Ofereça pacotes mensais. Exemplo, 4 horas por mês. 4 horas por mês, aí você consegue fazer uma redução desse valor. Ó, se você fechar 4 horas, eu te dou um desconto. Já fica uma coisa mais interessante, né? Com um pequeno desconto para garantir a recorrência e o compromisso do aluno. Então já é uma coisa mais interessante. Ao final aqui eu vou passar algumas dicas, né, para que você consiga fechar essas aulas com um pouco mais de propriedade, tá? Vamos lá então. Precificação de cachês para eventos, né? Casamentos, recepções, corporativos, etc. Tá bom? O cachê para eventos deve considerar a responsabilidade e a exclusividade do momento. Isso aqui é muito importante. Que tipo de evento você vai tocar? Ah, é na padaria da esquina. Beleza, é X, né? E talvez nem seja o caso de você ir. Às vezes você é uma pessoa gabaritada demais para aquela cerimônia, entendeu? Então, às vezes não é nem o caso de você aceitar, de fato. Você tem que saber também se posicionar. Qual que é o posicionamento que você quer? Mas às vezes é o caso, sei lá, tipo, putz, o cachê é muito bom para esse evento. Eu vou, por que não? Pô, tô indo pela grana, sabe assim, vou fazer o meu melhor lá e tá tudo certo. E existem eventos e eventos, né? Eventos, sei lá, você vai tocar numa grande empresa, tal, no evento de gala, de final de ano, fechamento de balanço, etc. Pô, aí é uma coisa mais sofisticada. Você vai tocar, sabe, um bar ali, sabe assim, vai mandar uma peça solo para violoncelo, de repente tem um violoncelo e piano. O cachê tem que ser à altura, beleza? Nível de músico, né? Nível do músico, iniciante, tipo de atuação, eventos informais, recepções simples, acompanhamento básico, né? Isso aqui é bastante comum, por exemplo, na galera que faz os casamentos aí, né? Então, acho que esse valor tá bem dentro daquilo que é comercializado e que é pago hoje dentro do mercado, tá bom? O valor sugerido, né, por cerimônia e por evento, de 250 a 500 reais, né? Assim, 250 como mínimo, tá? De verdade, não tem como, assim, você não pode se submeter a fazer um cachê. Ah, é um casamento da prima aqui, não sei o que, etc. Você não pode se submeter a fazer um cachê por menos de 250 reais, cara, de verdade. Por menos de 250 reais, assim, só se você tiver, sei lá, fica na festa e come de tudo, sabe assim, e pula na piscina depois, qualquer... Aí beleza, você fala, eu tô indo só pra, sabe assim, é alguém que eu conheço, que eu gosto muito, etc, tô indo só pra comparecer mesmo e ainda vou ganhar um
um troco ali, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Aí, beleza. Do contrário, não se submeta a isso, de verdade, assim, é muito barato, assim, sabe? R$ 250 para um violoncelista não é nada, entendeu? Tipo assim, não vai pagar, sei lá, um livro que você for comprar de partitura, alguma coisa que você for imprimir para poder estudar, de verdade, assim, tá? Então, dentro desse valor. Intermediário, cerimônias de casamento, eventos corporativos, grupos de câmara e etc, né? Então já é uma coisa mais refinada, você já tem um pouco mais de vivência também, já está um certo tempo no mercado, muitas vezes já tem um certo nome que está sendo criado, as pessoas já te buscam como o violoncelista para integrar esses grupos, pô, já é uma coisa mais interessante. Aí vocês já conseguem fechar, especialmente se vocês têm um site, se vocês sabem como se vender, né? Tem uma estrutura de captação de clientes para eventos, etc. Pô, o negócio já começa a ficar mais interessante. Pelo menos de 600 a 1.200 reais, assim, sabe? Pelo menos ali, tá? É uma coisa assim para começar a ficar interessante. Em nível avançado, se você é um solista em eventos de luxo, gravações profissionais, concertos de destaque, aí, cara, a gente tá falando assim, de 1.500 no mínimo se você é muito jovem, se você tem, tipo, sei lá, 19 anos, já tá solando, tá tocando já horrores, assim, 1.500 no mínimo do mínimo, assim, de verdade, tá bom? Pra, cara, 5K a mais, assim, sabe? Tipo, tem que ser assim, de verdade, porque você sabe, música é uma coisa que é maravilhosa, é assim, espetacular, eu amo, só que eu reconheço, é bastante ingrata. Fica um mês sem tocar e volta lá pra ver. Ela é ingrata porque ela depende de você, de uma empresa, entendeu? Tipo assim, que você pode contratar, pode comprar a hora dos seus funcionários, etc. A menos que você seja, por exemplo, eu quero montar um grupo para que eu vá reger esse grupo em eventos. Aí beleza, você não precisa necessariamente estar estudando ali a música, sabe assim, para tocar a música certinho, etc. Não, você só chega lá, você estuda a música antes, etc. Né? Obviamente como o regente dessa pequena orquestra de câmara que você está montando para poder vender isso para outras empresas, e você vai mandar bala. Mas, se você tacar a mão na massa porque você gosta de tocar, saiba como cobrar. Senão você vai ter problema. E assim, tem que cobrar, de verdade. Quem quer o bom tem que pagar pelo bom. É assim que eu penso. Se você quer uma coisa boa, lembre-se, aquilo que muito vale, muito custa. Tá? Então, se você é um bom músico, se você é um cara, sabe assim, tipo, engajado na causa, estuda com muita frequência e tudo mais, cobre o certo, cobre o justo. Fatores que aumentam o cachê: deslocamento, né? Cobrar por quilômetro rodado ou tempo de viagem é uma coisa que pode influenciar sim e vale a pena considerar essas informações. Repertório personalizado, cobrar extra se precisar escrever arranjos exclusivos, é uma coisa que também vale a pena ser cobrado, tá? Equipamento, se precisar levar a amplificação própria, também já tem que incluir nisso, porque esse custo é todo seu. Como é que você vai adquirir esse equipamento? Você vai alugar esse equipamento? Se você vai alugar, você pode repassar, né? Agora, se você comprou esse equipamento, e em geral é assim que acontece, né? Porque você tem outros concorrentes no mercado que já compraram esses equipamentos, e se você tem um grupo, você vai ter que fazer isso também. Então, cara, você tem que repassar todo esse custo de forma indireta, né, para o seu contratante, beleza? Estratégia de negociação e posicionamento: não venda tempo, venda resultado. Em vez de dizer minha hora é X, diga meu método ajuda você a tocar sua primeira música em 3 meses. Isso tem muito mais valor do que você simplesmente falar assim, eu cobro tanto por hora. A pessoa está vendo quanto ela vai pagar apenas e não o benefício. Venda o benefício. O que a pessoa quer comprar? Aprenda a se vender assim, certo? Foco no benefício. Foco no benefício e na diminuição de processo, ou seja, diminuição da percepção de dor da pessoa para ter aquilo que ela deseja como resultado, beleza? Tenha uma tabela base, né? Nunca dê um preço de cabeça. Tenha um PDF ou uma tabela organizada para passar profissionalismo. Isso aqui é muito importante no sentido de você ter um portfólio, né? Portfólio com fotos suas como violoncelista. Então você tem ali um PDF que vai agregar valor na sua apresentação. A pessoa vê tudo aquilo e ela consegue visualizar. Caramba, então eu vou ter isso, isso, isso e isso aqui. Ela fica com aquilo na cabeça e você coloca o preço ao final. Então quando ela vê o preço, ela pode até falar, poxa, é caro. Mas ela vai ler o seu posicionamento, vai falar, é caro, mas é muito bom. Se eu tivesse como pagar tudo isso, eu gostaria desse aqui. Então ela vai te ter como ideal, entende? Nem sempre os clientes vão fechar, tá? É uma coisa assim, que é para todos os nichos, né? Nem sempre você vai conseguir bater o martelo nas negociações. Mas é importante que o seu posicionamento, independente da resposta do cliente, seja sempre como o melhor possível. Ou o violoncelista com a melhor formação, ou o violoncelista com mais experiência em eventos, ou o violoncelista que mais toca em eventos, etc. Enfim, aí você vai definir esse posicionamento mediante aquilo que você tem de resultado hoje. O importante é que você tenha algum posicionamento, tá bom? Beleza. O preço de amigo, né? Evite dar descontos excessivos. Se quiser ajudar
alguém, ofereça uma aula bônus ou um material extra, mas mantenha o valor da sua hora. Essa daqui é uma das coisas mais importantes, tá bom? Assim, dê alguma coisa a mais, mas não abaixe o preço. Isso aqui é muito importante, de verdade. Dê alguma coisa a mais, traga alguma coisa a mais para a mesa, mas não abaixe o seu preço. A menos que você tenha uma estratégia muito, sei lá, muito interessante de indicação, em que alguém efetivamente tem um compromisso de te indicar e você assina um contrato, né, com essa pessoa, sei lá, de algo que vai ser fechado. Por exemplo, alguém te indica para fazer um casamento e essa pessoa, ela quer um desconto, etc. Você fala assim, então me indica para uma outra pessoa que vai fazer um casamento também. E aí, essa pessoa indicada firma contrato com você. Não, então tal dia nós vamos. Aí você consegue dar, eventualmente, um desconto para a primeira, aquela que fez a indicação. Do contrário, palavras são ao vento, né? E aquilo que não é escrito não foi dito, tá? Então, cuidado bastante com isso também. Oferecer alguma coisa a mais em troca nesse sentido. Não, veja bem, vou fazer uma coisa então. Ao invés de te dar esse desconto, eu vou tocar, sei lá, 2 músicas a mais no seu evento, ou então a gente faz uma sessão de fotos com os instrumentos, né? A gente disponibiliza. Acho que não seria o caso, tá bom? Eu tô viajando aqui, porque se cai algum instrumento, aí o prejuízo fica com você. Mas enfim, você pense em alguma coisa para poder oferecer a mais, beleza? Ancoragem de preço. Apresente primeiro o seu serviço mais completo e caro, para que o serviço padrão pareça mais acessível. Isso aqui é uma estratégia que todo mundo utiliza e que é muito boa. Como é que você apresenta aquilo que você vai vender? Você fala benefício, vantagem, benefício, vantagem, benefício, vantagem, benefício, vantagem. Explica como funciona, benefício, vantagem, benefício, vantagem, benefício, vantagem, benefício, vantagem. Depois que você passou por tudo isso, aí você fala, quanto você acha que tudo isso custaria, por exemplo, hoje no mercado? Bom, talvez você não saiba, você não deixa o cliente, digamos que responder, né? Porque ele talvez venha precificar da forma como ele bem imaginar. Talvez você não saiba, mas para ter uma estrutura dessa hoje no mercado, você não consegue contratar algo assim por menos de X mil reais. E aí você coloca um valor 3 vezes acima daquilo que você cobra. Hoje, para contratar uma estrutura dessa, não se cobra menos do que X mil reais. Por exemplo, sei lá, tipo 18 mil reais. Porém, nós estamos com uma promoção por tempo limitado, né, para algumas pessoas e etc, porque esse ano foi muito bom e, enfim, conseguimos tocar bastante e tal. E nós realmente temos como missão, por exemplo, tá? Isso aqui se chama pitch de vendas, tá? Eu tô colocando aqui o meu porque eu tô inventando de cabeça, mas você cria o seu e é importante que seja sincero, porque o cliente vai notar isso pelos seus olhos quando você falar com ele, especialmente se for pessoalmente. Então, assim, esse ano foi muito bom, nós tocamos muito e etc. Então, por conta disso e porque a nossa missão também é fazer o maior número de casamentos, né, com essa beleza que esses instrumentos, né, que essa música que nós proporcionamos trazem, né, para o seu evento e tal, nós temos a missão de realizar o maior número possível e queremos fazer até tal data, por exemplo, 500 casamentos, tá bom? Então, por conta disso, nós estamos com uma promoção que isso não vai custar 18 mil reais para você, para que você possa nos contratar. Isso vai custar apenas 10 parcelas de, por exemplo, 800 reais. Então, 8 mil reais. Então você consegue, tipo, pô, aí ele vai falar, putz, mas 8 mil ainda fica caro. E aí, de repente, você vai lá e consegue colocar o preço que você, de fato, gostaria de cobrar, que seria 10 de 600, por exemplo, tá bom? Não recomendo você dar descontos tão grandes assim, tá? Tô montando um pitch aqui da minha cabeça, mas basicamente é isso. Você ancora lá em cima e depois você vem diminuindo, beleza? Testa aí e veja que vai funcionar, tá bom? Porque o cliente fica com aquele preço na cabeça. Então, quando você passa o seu, ele vai falar, caramba, tá barato, realmente. Puto, cara, me fez um puta desconto. Sabe assim? Então isso é bacana, tá? É uma coisa que todo mundo faz, tá, gente? Não é uma coisa assim, nossa, caramba, que imoral isso que ele tá passando. Não, todo mundo faz, entendeu? O tempo todo. É assim que funciona o mundo. Eu não gosto das regras, mas eu tenho que jogar por elas. É assim que elas são, tá? Conclusão, então, a sustentabilidade da carreira. Mensagem final. Precificar corretamente é um ato de respeito com você mesmo e com a classe dos músicos, né? Quando você cobra pouco, desvaloriza todo o mercado. E é a grande verdade. Tem gente que, assim, independente do que a gente possa dizer aqui, vai cobrar pouco, porque a pessoa tá numa situação complicada, então ela vai ter que cobrar pouco para ela conseguir fechar e tal. E eu entendo isso, sabe assim, e não julgo, faz parte do jogo, é como as coisas são, tá bom? Mas se você pode, se você já tem uma carreira ali mais solidificada e tal e tudo mais, cara, cobre por certo, sabe assim, não fica com esse medo de não vai fechar e etc. Não, manda bala, cobre aquilo que vale. Chama lá para ação, analise seus custos hoje e ajuste sua tabela de preços para o próximo mês, né? Lembre-se, quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Essa é uma das grandes verdades, uma das maiores realidades de todos os mercados no final das contas, né? Porque se você só fecha as coisas porque você tá baixando o seu preço, então em tese, quem baixar o preço mais que você vai fechar o seu deal, né? Ou seja, vai
fechar o negócio que você queria para si. Basicamente é isso, meus amigos. Meia hora de aula. Ufa! Tamo junto. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Pô, se você gostou, dá uma moral aqui pro canal, gente. Meu, a gente quer chegar aqui. Ajuda a gente a bater essa meta aí de 300 inscritos, cara. Até, sei lá, vamos colocar aqui, até final de março. Será que dá até o final de março, cara? Bater 300 inscritos? Seria top, hein? Tô contando contigo aí, dessa força e um forte abraço. Valeu, até mais.